Olá, bem-vindo ao curso Estudo Bíblico e Preparação Batismal. Meu nome é Michael. Se esta é a primeira vez que estás aqui no canal, quero convidar-te a assistir o vídeo de introdução do curso, bem como os vídeos dos outros módulos. Caso tenhas alguma questão, poderás entrar em contato comigo através do e-mail michaelregiste2020@gmail.com. Nós temos estado a prosseguir no nosso estudo da Bíblia Sagrada e finalmente chegamos ao módulo 7. O que é que a Bíblia ensina acerca da salvação? Nós, a semana passada, no módulo 6, estivemos a estudar sobre o que é que a Bíblia ensina sobre a origem do pecado e hoje nós temos o prazer de estudar sobre a salvação. Para respondermos à questão de hoje, quero dar-vos uma ilustração. Vamos dizer que o António tinha o seu filho e o António tinha um irmão, o Francisco. E o Francisco também tinha um filho, sobrinho do António. E um dia o filho de Francisco vai visitar o seu primo, e ao visitar o seu primo, depois das saudações, o Francisco vai-se embora e o António, agora com o seu sobrinho, tem o prazer de receber o seu sobrinho em casa, dar boas-vindas, pô-lo à vontade, porque ele ama muito o seu sobrinho. Então ele chama o seu filho, ao conversar com os dois, mas em particular com o seu sobrinho, ele diz que o ama muito, mas no entanto que ele também é justo e que na sua casa existem regras, a qual, por essas regras, todos vivem de forma harmoniosa. E uma das regras é que se todos não participarem nas atividades e nos trabalhos, aquela pessoa que não participar ficaria sem poder jantar. O sobrinho diz que sim, concorda, tudo bem, diz que também gosta muito do tio, que está contente, mas esquece-se daquilo que o tio falou. E a verdade é que depois de um dia de trabalho, bem que o primo tentou puxar por ele, mas o seu primo não estava por aí virado e não ajudou. Quando chegou a noite, a hora de jantar, o António tinha os pratos postos para todos na mesa, inclusive para ele mesmo, mas não mandou colocar o prato para o seu sobrinho. Temos um dilema. O que é que vai fazer o António? Afinal de contas, ele disse que amava muito o seu sobrinho, mas ao mesmo tempo ele disse que ele era justo e ele não queria passar uma imagem de que as suas regras podiam ser violadas de qualquer forma. Como é que ele vai resolver esse problema? Vamos voltar a essa história no final do nosso estudo. Nós vimos no módulo 6 que Deus tinha um dilema do livre-arbítrio. E o livre-arbítrio trazia consigo pelo menos 3 fatores importantes. É que não poderia existir verdadeiro amor sem haver liberdade para amar e liberdade de escolha. Vimos também que o facto de Deus dar a oportunidade não quer dizer que Deus tenha originado o mal. Ele criou tudo perfeito, mas o homem era livre de poder escolher o outro caminho que não aquele que Deus tinha indicado, mas isso não fazia de Deus o criador do mal. E um outro aspecto muito importante é que cada escolha tem as suas consequências, quer para o bem, quer para o mal. Vimos que o pecado era a transgressão da lei de Deus, vimos como surgiu o pecado e vimos que a justiça da lei de Deus exigia que ela pudesse ser aplicada, a transgressão dessa lei. Mas nós tínhamos visto também no módulo 2 que Deus é amor. Então, como Deus podia ser amor e ainda assim exercer a justiça? Acho que este é um dilema interessante que remete-nos à história que ouvimos ainda há bocadinho. Mas nós precisamos de entender, e muitos podem se perguntar, mas afinal de contas, se eu sou livre, para que eu preciso de salvação? Bem, nós vamos ver agora alguns pontos que nos mostram porque que nós precisamos da salvação. O primeiro ponto é que o pecado trouxe maldição ao mundo natural. Nós olhamos ao nosso redor e vemos que este mundo tem coisas que, segundo a Bíblia, em Gênesis 3,17, a terra ficou amaldiçoada por causa da desobediência de Adão. E por isso, muita desordem que vemos no mundo natural é fruto do pecado, da desobediência. Portanto, o pecado não afetou somente a raça humana.
Segundo é que o pecado alterou a relação com Deus, nosso Criador e Pai. Em Romanos 3,23 diz que porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Outrora aquele ser feito à imagem e semelhança de Deus, Adão, perfeito, que trazia no seu caráter os traços de um Criador, perdeu isto ao desobedecer, perdeu essa glória. Um outro ponto que nós podemos ver é que o pecador não pode resolver o problema do seu pecado. Em Jeremias 2,22 diz que, por isso, ainda que te laves com salitres e amontoes sabão, a tua iniquidade está gravada diante de mim, diz o Senhor Deus. Nós vimos no módulo 6 que iniquidade é transgressão da lei, é pecado. E aliás, faz todo sentido. Alguém que passa o sinal vermelho, o que é que esta pessoa pode fazer para simplesmente obliterar, anular aquilo que fez? Resolver aquilo. Não tem como. Ainda por cima, se for presenciado o ato por uma autoridade, ele não tem como resolver. É um facto, ele transgrediu. E o outro ponto é que a maior consequência do pecado é a morte. Essa coisa horrível que, por mais de milhares de anos que o homem lida com esta situação, a verdade é que quando ela bate a porta de um familiar ou até mesmo daqueles que estão no leito da morte, todos sentem que não foram feitos para morrer, todos querem viver. E isto faz parte do plano de Deus, o facto do homem ter esse desejo de querer viver, pois foi essa a intenção inicial, de Deus que o homem vivesse e não morresse. Mas em Romanos 6,23 diz que porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Mas há um ponto importante que nós devemos ver. É que o pecado trouxe alteração até aos relacionamentos entre nós, seres humanos. Vemos em Salmos 14, versículo 2 a 3, dizendo que o Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem. Não há um sequer. Ou seja, a humanidade, por mais, e nós vimos isso no módulo 6, por mais bons comportamentos que apresenta, a verdade é que a natureza e as intenções e o pensamento, porque Deus vê para além daquilo que são as ações, é de uma natureza pecadora. E em João 3,16 diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E talvez nesse texto está a razão mais forte pela qual nós precisamos ser salvos. E esta razão é porque Deus nos amou. É porque Deus te ama. E por isso é que Ele quer te salvar. É por isso que Ele quer que você seja salvo. Agora, qual foi e é então o plano de Deus para salvar o homem? Deixa-me fazer-te uma pergunta. Quanto vale uma vida? Vemos aqui nesta imagem duas crianças muito bonitas, não é? Quanto é que vale esta vida? Se nós perguntarmos quanto vale a tua vida, o que é que tu dirias? Quanto darias pela tua vida? Será uma casa luxuosa com piscina ou um palacete como este que vemos aqui na imagem? Ou talvez um dos carros mais caros do mundo? Ou talvez uma casa cheia de notas, 100 milhões de dólares? É isto que valeria a tua vida? Trocarias a tua vida por alguma dessas coisas? Aceitarias estas coisas em troca de tu morreres? É isso? Bem, meu amigo, a verdade é que a vida é tão valiosa, mas tão valiosa, que ela simplesmente não tem preço. Deixa-me partilhar contigo uma frase. Quando uma coisa é tão valiosa que não se pode dar preço, só algo com o mesmo valor pode ser dado em troca. Não se esqueças dessa frase. E ela é importante para o estudo que estamos aqui a fazer hoje. Então, a vida de Jesus em troca pela vida do homem pecador, é isto que vale a tua vida. Não podia ser resgatada com qualquer coisa senão com a vida de outro ser, e neste caso, Jesus, o Salvador. Para compreendermos a complexidade do plano de Deus, em Êxodo 25, versículo 8, Jesus mandou que fosse feito um santuário para que ele habitasse no meio. Nós vamos ver de forma muito sucinta este ensino tão maravilhoso que é sobre o santuário,
e que nós iremos apenas rapidamente passar pelaquilo que Deus mandou construir. Ora, o povo judeu foi dado ordem por Deus para construir o santuário. Vemos aqui fora que o povo judeu tinha a tenda, que lá dentro tinha o pátio, depois tinha o altar do sacrifício e tinha a pia onde o sacerdote se lavava para poder entrar numa outra tenda mais pequena, o que era o santuário propriamente dito, em que essa tenda estava dividida em 2 compartimentos. O véu, que separava o lugar santo do lugar santíssimo. Havia no lugar santo, neste primeiro compartimento, uma mesa com pães da propiciação, um candelabro com 7 lâmpadas, um altar de incenso onde o sacerdote oferecia no incensário, fazia intercessão, e esse incenso tanto ia para o lugar santo como para o Santíssimo, e no lugar santíssimo havia a arca da aliança, onde era manifesto a Shekinah do Senhor, ou a presença do Senhor. E vemos aqui de forma mais pormenorizada a divisão deste compartimento. Tudo no santuário apontava para Cristo. Jesus disse que Ele era o pão da vida e o santuário tinha lá os pães. Jesus disse que Ele era a luz do mundo enquanto estava no mundo. O santuário tinha lá o candelabro. O sacerdote representava Jesus, o sacerdote judeu, e o sumo sacerdote também. O incensário representava, diz o livro do Apocalipse, representa as orações dos santos. Quando você ora, Jesus, como sacerdote, pega nas tuas orações e faz intercessão por ti perante o altar, perante o trono do Senhor. Então, era assim que o povo judeu tinha a oportunidade de lidar diariamente com o ensino do santuário. Repara que quando alguém pecava, tinha de levar um cordeiro e a porta do santuário matava esse cordeiro, e o sangue do cordeiro agora era usado para todos os rituais dentro do santuário. Este cordeiro também representava Cristo. Isto é muito importante e vamos manter isto em mente. Se tiveres interesse em estudar mais sobre esse tema do santuário, é um tema muito bonito, muito vasto. Entra em contato comigo pelo e-mail e terei todo o gosto em poder partilhar mais informação contigo sobre este tema. Mas, no entanto, o plano de Deus para salvar o homem, como disse, o santuário do povo judeu era uma representação, uma sombra. Porque na realidade existe um santuário no céu, onde Cristo entrou depois da sua ascensão para interceder pelo ser humano. Vemos isso em Hebreus 9, 24, diz que porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Então, no céu, neste momento, Jesus está no santuário intercedendo pela raça humana, por mim e por ti. E em Hebreus 9, 12, ainda nos dá um pormenor ainda mais significativo. Diz que nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue. Claro, vida por vida. Não podia ser o sangue de bode ou de cordeiro que poderia resgatar a vida de um ser humano. Mas Jesus usou o seu próprio sangue, a sua própria morte expiatória. E entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Veja, uma vez, Jesus, o sacrifício de Jesus foi completo, ao contrário do terreno que todos os anos, todos os dias tinham de sacrificar animais. Mas o sacrifício de Cristo foi completo e por isso deu fim àquele sistema antigo que foi criado com fim pedagógico de o homem entender o plano da salvação e como Deus iria interceder através de Jesus para salvar a raça caída, a raça humana caída. Afinal de contas, não era possível salvar a vida humana com sangue de bodes. Por isso é muito importante nós entendermos este ponto, que Jesus está no céu intercedendo pelos seus filhos. E como é que funciona este plano? Podemos então concluir. No livro de João 3,16 dá-nos a resposta. Diz-nos o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja,
Este plano funciona através do amor que Deus tem pelo ser humano, ao ponto de dar a sua vida através de Jesus Cristo, em troca, vida por vida, trocando a sua vida perfeita em obediência pela nossa vida de pecadores. Assenta-se também na fé, porque nós somos convidados a desenvolver fé, a aceitar este plano de salvação para nós, e assenta-se também numa vida de obediência como resposta que nós damos a esse tão grande amor, a esse tão grande sacrifício que Jesus fez por cada um de nós. Então, a obediência como resposta e não como algo meritório que nós fazemos. Por isso, peregrinações a santuários, autoflagelos para recebermos a salvação, tudo isto deixa de fazer sentido à luz daquilo que nós temos estado a ver até agora. Então, vem obrigatoriamente a pergunta: o que é que eu tenho de fazer para merecer a salvação? Vamos ver, em Efésios 2,8 diz-nos que porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Claro, todos são transgressores, todos nós somos pecadores. E a salvação é de graça. O que é que aquele que passou o sinal vermelho pode apresentar para anular o ato que ele fez, o facto? Nada. Então, Deus também, depois da raça humana ter caído em transgressão através do seu primeiro representante, que foi Adão e Eva, a salvação foi-nos oferecida de graça, gratuita. Por isso, penitências, peregrinações, nada disso faz sentido à luz do Evangelho. Romanos 3,24 diz-nos que, sendo justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Prezado amigo e amiga, aqui nós podemos ver claramente que não podemos fazer nada para merecer a salvação. Não é uma questão de mérito. Ela é uma questão de graça, gratuita, é um favor, algo que nós não merecíamos. Porque, segundo vimos no módulo 6, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Muitos poderão se estar a perguntar, mas porquê que Jesus é, então, Salvador? Ou porquê que ele é considerado o único Salvador? Vejam, quando Adão pecou, não existiam várias raças humanas. Ele era o representante de toda a humanidade. E a Bíblia diz que assim como por causa de Adão toda a humanidade passou a sofrer as consequências da transgressão, do pecado, assim também através de Jesus Cristo, ele redime toda a humanidade, não importa a raça, tribo, nacionalidade e género masculino ou feminino. Ele pagou a nossa dívida e ele disse que ninguém tem maior amor do que este, do que dar a vida pelos seus amigos. Portanto, vamos ver alguns pontos que tornam Jesus realmente como o único Salvador da humanidade. Primeiro é que ele assumiu-se como Salvador da humanidade. Em Lucas 19:10 ele diz que porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. A humanidade estava perdida e ele assume-se como Salvador da humanidade. Segundo, a sua vida de completa obediência e sem pecado. Este ponto é muito importante. Em Hebreus 4:15 diz que porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. O facto de Jesus ter assumido a forma humana para viver como nós, mas viver uma vida de obediência sem pecado é importante. Hebreus diz que é importante porque é um intercessor que compreende as nossas lutas, porque esteve aqui na Terra, sabe exatamente a condição da humanidade depois da queda de Adão e Eva, mas no entanto ele foi vitorioso. E como Jesus poderia ser nosso intercessor, nosso Salvador, se ele mesmo também tivesse pecado? Por isso, filmes e séries onde tentam denegrir a imagem de Jesus, fazendo-o dele pecador como qualquer ser humano, não pode vir senão de outra mente daquele que é o inimigo de Deus, que é Satanás, como vimos no módulo 6. Mas existe ainda um outro ponto, é que ele morreu para pagar a nossa dívida. Em 1 Pedro 1, 18 e 19 diz que sabendo que não foi com coisas corruptíveis como a prata ou o ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais. Muitos têm tentado a viver a sua fé com base na tradição. A minha igreja é esta, é aquela, os meus pais, o meu avô. Amigo,
e amiga, desculpa dizer-te, isto não te vai salvar. Porque Pedro diz que, mas com o precioso sangue de Cristo, como o de um cordeiro imaculado e incontaminado. É o sangue de Cristo que nos salva, não são as tradições. Se eu estiver numa tradição que não está de acordo com a Bíblia, que mete práticas muitas das vezes obscuras, que não estão de acordo com o Evangelho que Cristo ensinou, e eu aceito Jesus como Cordeiro, como meu Salvador, eu não posso continuar a permanecer nessas práticas. O outro ponto é que, porque Ele ressuscitou e vive para interceder por nós. E este ponto é muito, muito importante. 1 Coríntios 15, 20, 22 diz que, mas de facto Cristo ressuscitou de entre os mortos, e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. E faz todo sentido. Aliás, quero convidar-te a ler este texto de Coríntios, capítulo 15, versículo 11 até o 19 também, onde o apóstolo vai bater nessa tecla. Ele chega ao ponto de dizer, por exemplo, no versículo 14, que e se Cristo não ressuscitou, logo é vã a vossa pregação e também é vã a vossa fé. Porque como poderíamos ter um Salvador que propunha-se salvar a humanidade da morte, quando ele próprio permaneceria morto? Era um contrassenso. Existem muitas pessoas neste mundo que se disseram ou se apresentaram como salvadores da humanidade, mas a verdade é que continuam lá na sepultura. Que fé podemos ter nesse tipo de Salvador? Portanto, é muito importante este ponto. Agora, parece bom demais para ser verdade. E agora vem aqui a questão. Será que eu posso perder a salvação? Uma vez que ela é de graça, é gratuita? Sim, se eu rejeitar a salvação através de Cristo. Em Atos 4:12 diz que e nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pela qual devamos ser salvos. Então, se eu rejeitar a salvação, se eu rejeitar Jesus, eu posso perder a salvação, embora ela seja gratuita. Outro texto é 2 de Reis 17:14, que diz que os pais não deram ouvidos, endureceram a sua cerviz como a cerviz de seus pais e não creram no Senhor seu Deus. A falta de fé, não crer na solução que Deus dá. Salmos 78, versículo 22 diz que porque não creram em Deus nem confiaram na sua salvação. E por fim, 2 Tessalonicenses 2:12, que diz-nos que para que sejam julgados todos que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Portanto, resumindo, quando eu rejeito a Cristo, ou então deliberadamente vivo praticando o erro, transgredindo aquilo que são os mandamentos de Deus, prepositadamente, afastando-me e não querendo nada com o Criador, claro que eu estou a rejeitar e a perder a minha salvação, embora ela seja gratuita. E quando terminará a minha possibilidade de salvação? Bem, existem dois momentos. Quando eu morrer, porque aí termina tudo. Iremos estudar um módulo em que falaremos sobre a morte. Sabem que no Jardim do Éden, Satanás enganou Eva dizendo que ela não iria morrer. E ele é o pai da doutrina da imortalidade da alma. Porque lá desde o Éden, ele contrariou Deus. Quando Deus disse a Adão e Eva que certamente morreriam, Satanás disse a Eva que não morreria. E desde lá até agora, ele tem ensinado a todo mundo, através de milagres e sinais, levar as pessoas a crerem que realmente quando as pessoas morrem, elas vão para algum lado, não morrem, não é? Então, mas não se esqueça, quando se morre, termina a nossa possibilidade de salvação. Findou. O que tínhamos para fazer era enquanto estávamos vivos. Mas existe um outro momento, pouco antes da vinda de Jesus, em que também vai terminar a nossa possibilidade de salvação, onde todo mundo terá a oportunidade de fazer a sua decisão. Nós não podemos esquecer que no módulo 6 vimos que estamos num grande conflito. E por isso, Jesus deixou-nos, e nós vimos no módulo 4 e 5, sinais que nos apontavam para o seu regresso. Guerras, fomes, pestes, desastres naturais, desigualdades sociais, etc. Tudo isso nos aponta que Jesus está às portas. E não podemos negligenciar a nossa salvação e brincar com ela e esperar que ou nos aconteça a morte de improviso ou a sua vinda nos apanha desprevenidos, não preparados. Por isso,
Devemos fazer aquilo que diz em Hebreus 4:7. Hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. Qual é então a solução para o pecador? 1 João 1,9 diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. E 1 João capítulo 1, versículo 7 diz que, mas se andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Portanto, Jesus é a solução. Confessando os nossos pecados, Ele pode nos purificar. Se andarmos na luz, mas no entanto tivermos percalços, quedas, mas continuamos a andar na luz, andar no caminho, confessando, Ele também nos poderá purificar dos nossos pecados. Então, o que é que eu devo fazer? O que é que tu deves fazer? Crer em Jesus como teu único Salvador. Suplicar o perdão dos pecados em Jesus Cristo. Fazer a preparação diária obedecendo a palavra e tendo fé em Jesus, pois nós não sabemos quando a morte poderá nos bater a porta, e se nós não tivermos a fazer essa preparação, teremos perdido a oportunidade de aceitar algo que era gratuito. E, acima de tudo, viver a alegria de ser salvo gratuitamente, porque afinal de contas hoje cobra-se tudo ao ser humano, só falta cobrar o ar que nós respiramos. Mas uma coisa tão importante como é a salvação da nossa vida foi oferecida pelo nosso Criador gratuitamente para nós. Meu amigo e amiga, você quer ser salvo? Você quer fazer parte daquele grupo de homens e mulheres que, quando Cristo voltar, vai viver para sempre com o seu Criador num ambiente completamente diferente daquilo que estamos habituados? Então, vamos orar. Querido Deus e Pai, ajuda este teu filho, esta tua filha, a aceitar que de facto a salvação é pela graça, mas que, aceitando essa salvação, começa um caminho de comunhão contigo, um caminho que vai levar a uma transformação para nos preparares para aquele dia em que finalmente estaremos na tua presença face a face e o véu do mundo espiritual será removido e poderemos estar olhos nos olhos com o nosso Salvador. Abençoa e guarda-me e confirma esta decisão de cada um dos teus filhos. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Para os mais atentos, devem estar-se a perguntar neste momento: então, e a história? Como acaba a história inicial? Bem, então o António realmente não mentiu quando disse que amava muito o seu sobrinho, mas que também tinha de ser justo. Como é que ele resolveu o problema? Ele resolveu da seguinte forma: ele pegou no seu prato, que estava destinado para a sua refeição, e entregou ao seu sobrinho. E o seu sobrinho pôde jantar. E quando começaram a servir, o sobrinho olhou para o tio e perguntou: e o tio não come? Ele disse: não, eu não como. Deves entender que o tio ama-te tanto que não podia ficar-te a ver sem comer. Mas, no entanto, as regras são tão importantes para mim que eu também não podia ficar sem as cumprir. É isto que nós estivemos a estudar, que Jesus acabou por fazer na cruz, resolvendo o problema do pecado. Ele sacrificou-se para que você e eu pudéssemos ter a vida outra vez. Termino com este texto, João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Estuda esta carta de amor de Deus para ti e que o Senhor te abençoe. Inscreva-se no canal, partilhe, ative as notificações, dê o seu gosto, entre em contato comigo através do e-mail michelregistro2020@gmail.com. Próximo estudo, nós iremos falar sobre como obter o perdão dos pecados, quais são os passos para fazer. Que o Senhor te possa abençoar e um bom estudo.